Bom dia, amigos. Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo de hoje eu vou comentar acerca desse programa social criado pelo governo federal há 20 anos, no governo petista, no primeiro governo Lula. E eu me sinto bastante à vontade para comentar acerca desse programa, porquanto eu já fui um crítico desse programa. Eu me lembro como se fosse hoje, na época, eu revoltado por ter sido demitido por esse processo fraudulento, impetrado pela Universidade Federal de Santa Maria, pelos procuradores, pela porca Procuradoria Jurídica da Universidade Federal de Santa Maria, em conluio com esses acertadores do judiciário brasileiro. Eu estava aí na época ainda casado, querendo emigrar do Brasil e emigrar em países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Eu estudava línguas e, na época, complementava a educação da minha filha, que estava no ensino médio, e também exercia atividades de cuidador de idoso da minha sogra, que também apresentava problemas de saúde. Eu me lembro como se fosse hoje, que na época anterior ao pleito eleitoral, a segunda eleição do presidente Lula, eu comentei, olha, eu considero o Bolsa Família um programa eleitoreiro. Passado 20 anos, eu mudei de opinião, e não somente eu, o Bolsa Família se tornou um programa que é hoje um exemplo para o mundo, é um exemplo do Brasil para o mundo como um programa social e como um programa de distribuição de renda. Mais do que isso, entretanto, é esse lado social dele, ele obscureceu um outro lado, uma outra abrangência do Bolsa Família, qual seja a sua importância econômica relativamente a um impulsionador da economia. Ele obscureceu durante todo esse tempo esse lado impulsionador da economia, porquanto quando você investe nas famílias, investe naquelas pessoas da classe baixa, da classe média baixa, e que elas investem dinheiro na economia. Então, o Bolsa Família também hoje é considerado não somente um programa social de distribuição de renda, mas também um programa que tem conotação econômicas. E essa importância desse programa, sob esse aspecto econômico, ele se tornou evidente na pandemia, em que não somente os necessitados, os necessitados da classe média, da classe baixa, mas também para os necessitados da classe média, porquanto o sujeito que perde o emprego, o sujeito que não tem, que é da classe média e perde o emprego, ele tem que continuar pagando o aluguel, pagar o condomínio, pagar a educação dos filhos. Então o Bolsa Família veio contribuir também nessa direção de um impulsionador da economia. E eu que sou um crítico especialmente de três segmentos do serviço público brasileiro, qual seja o meio acadêmico dos professores universitários, o meio político e o meio judiciário dessa mamata do judiciário, mamata política, mamata acadêmica da troca de favores entre eles. Sou um crítico das instituições públicas brasileiras. Eu tenho que reconhecer que esse programa, o Bolsa Família, é um exemplo
é um dos raros exemplos do Brasil para o mundo. Um outro exemplo é essa assistência que foi dada ao pessoal que se encontra lá nessa guerra em Israel. Então, resumindo, o Bolsa Família é um programa que exige responsabilidade de todos, daqueles que têm a responsabilidade de gerir o Bolsa Família e daqueles que recebem o Bolsa Família de gastar, de investir o Bolsa Família, o dinheiro gasto, o dinheiro recebido do Bolsa Família, bem investir, porque ele é um investimento público. Então, todo investimento público, todo dinheiro público, ele deve ser bem gasto, bem investido. De maneira que hoje eu defendo uma ampliação do Bolsa Família, considerando que um dos graves problemas da sociedade brasileira hoje é a gravidez precoce, em que meninas aí com 13, 14 anos apresentam essa gravidez precoce. Eu entendo que o Bolsa Família ele pode contribuir para você atenuar esse problema, de maneira que, sob a minha óptica, ele deve ser ampliado no direcionamento de incentivar aquelas famílias que têm somente da classe baixa, da classe economicamente baixa, para incentivar aquelas que têm um ou dois filhos a continuarem tendo esses um ou dois filhos até melhorarem de situação econômica. Então, nesse direcionamento, eu entendo que não somente as famílias devem receber um adicional pelas crianças com menos de 18 anos, mas também aquelas famílias que têm da classe baixa, economicamente baixa, que têm somente um ou dois filhos, devem receber um adicional, um benefício, uma gratificação no direcionamento de manter esses um ou dois filhos até adquirirem uma situação econômica que possibilitem a eles terem mais filhos, porquanto, como nós sabemos, um dos graves problemas do Brasil é a geração de uma mão de obra sem qualificação. Então, até o Brasil adquirir uma capacidade de proporcionar uma educação adequada para essas famílias, para essas crianças oriundas de famílias de baixa renda, eu entendo que esse programa Bolsa Família pode contribuir no direcionamento de atenuar esse problema que hoje ressalta aos olhos, que é a gravidez precoce e, por extensão, a geração de crianças, de pessoas, de uma mão de obra que não tem qualificação. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.